Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React da coletiva do professor Abel Ferreira, desta vez após a vitória lá em Goiânia, por 1-0 sobre o CAG. Vitória, 3 pontos. Agora não tem mais essa de jogar bem, de buscar padrão. Agora, tudo que foi feito durante o ano foi para agora. Então, que agora os caras façam o que tem que fazer e tragam os 3 pontos, que é isso que vai trazer um campeonato. Faltam 3 rodadas e o Palmeiras é o líder, segue o líder, sai da frente, Botafogo do Rio. Vamos ver o que o professor Abel falou do jogo de ontem, que foi um jogo em que o Palmeiras fez apenas o suficiente. Imagino que muito mais pensando no jogo contra o Botafogo, depois de ter conseguido a vantagem, depois de ter feito 1-0, o Palmeiras tirou o pé e administrou. E adivinhem, o CAG não ameaçou nosso gol nenhuma vez. Vamos lá? Vamos ver o que o Abel falou? Monstro, o calendário do futebol brasileiro. Muito, às vezes, se joga a culpa no pobre do estadual. Mas eu queria saber de você o seguinte, aqui, o Goiás, há 20 anos, foi o único time goiano que disputou a Libertadores uma vez, ele teve que ser terceiro colocado. O Palmeiras está sempre disputando o título, está sempre na Libertadores. A gente está vendo aí que poderiam ser 9, agora até o 8º colocado pode ir. Não é muito time numa competição e não tem como voltar atrás, mudar isso? Assim, em relação ao calendário, já falei muitas vezes. Vocês estão a ver agora na Europa muitas equipas a queixarem-se com a quantidade de lesões que têm, sobretudo as equipas inglesas. Eu já bati muitas vezes nessa tecla, só que do outro lado a parede tem pontas, são muito afiadas, portanto o ricochete é muito grande. Portanto, não adianta aquilo que eu penso, isso não é uma decisão minha, não sou eu que tenho que tomar essas decisões, infelizmente. Em relação ao que tu estavas a dizer, isso tem muito a ver com... Nós, quando chegamos, se vocês se lembrarem, nós competimos com o River, e foi extremamente difícil. Há aqui questões que têm a ver com conjuntura económica dos países, que faz com que uns tenham mais supremacia sobre os outros. Se vocês forem à Europa, também é assim. Vocês veem em Portugal, só vai... eu acho que agora são 2, diretamente à Liga dos Campeões. Outros têm que ir à pré-eliminatória. Na Grécia não vai nenhum. Isso tem muito a ver com a força dos próprios países, e o reflexo do país é o reflexo do futebol. Portanto, a questão não é andar para trás, a questão é como é que nós vamos conseguir que as outras equipas também melhorem. Em relação ao estadual e em relação... Vamos só fazer uma pausa aqui. Ele falou 2 coisas que eu considero importantes. A primeira é que ele já meio que recolheu suas armas em relação a reclamar de calendário, porque ele falou que ele já falou tudo que ele tinha que falar 200 mil vezes, e é verdade. E tem ricochete, ou seja, ele está acusando a retaliação. Ele falou assim, fui retaliado, estou sendo retaliado, sou perseguido, e isso não necessariamente pela CBF, mas também pela imprensa, parte da imprensa, enfim, faz com que ele seja o reclamão. Então, ele falou assim, isso está refletindo negativamente em mim em vez de melhorar o futebol brasileiro. Então, vocês não querem melhorar, então não melhorem e eu faço a minha parte aqui e vamos embora. Né? E a segunda é com relação ao poderio econômico de cada país. Que a gente sempre fala aqui. Quando é que o Palmeiras vai bater de frente com o Real Madrid? Quando é que o Palmeiras vai bater de frente com o Manchester City? Quando é que o Flamengo vai poder fazer isso? Quando a economia brasileira bater de frente com a desses países. Porque os melhores jogadores vão para lá por quê? Porque nossos clubes não conseguem competir economicamente para pagar os salários com esses gigantões.
Então, só quando a economia brasileira for suficiente para gerar um orçamento para os clubes que os equipare aos clubes europeus, das maiores ligas europeias, é que a gente vai conseguir segurar jogador aqui. E mesmo assim vai ter jogador que vai querer ir porque quer jogar no time do videogame, né? Ainda vai ter, mas vai diminuir. A nossa liga brasileira aqui vai voltar a ser mais forte o dia que a economia brasileira bater de frente com... ou crescer, né? Bater de frente não, mas crescer o suficiente para que o orçamento dos nossos clubes sejam semelhantes ao dos maiores clubes do mundo. Senão, isso nunca vai acontecer. E nunca vai acontecer. Vamos lá. Então, ao calendário, eu já falei muito sobre isso. Já vos disse, eu como líder de uma instituição, às vezes tenho que tomar decisões difíceis. E às vezes o que nos dá mais jeito é não tomar decisões, né? Espera aí. Mas enfim, isso é uma questão que pouco importa agora. Espera aí que deu uma travada. Agora foi. Agora o importante é que como disseste muito bem, então acabar este campeonato, que para nós é muito importante também. Faltando então 3 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, sua equipe assume a liderança, tem esse jogo com muita cara, você fala que todo jogo é final, mas o de terça tem uma cara ainda mais de final para os duas melhores equipes, com a mesma pontuação no campeonato, Palmeiras acima agora na tabela. Então, qual a sensação desse trabalho culminando no final da temporada, com vocês assumindo a liderança nesse momento, e já terça-feira mais uma final, talvez a maior, nesse Campeonato Brasileiro para vocês? Sim, esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até, mas faltam 3 jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás. O Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores, e seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. E vamos agora focar em recuperar os nossos jogadores, que isso é o mais importante agora. Temos estes 2 dias, porque em função de tudo o que aconteceu, nós temos que jogar estes 3 jogos seguidos e preparar, porque o mais importante, é verdade, é o próximo. O mais importante era o Goiânia. Eu falei contigo no início do jogo que esta era a nossa final, era aqui que nós tínhamos que ganhar, porque se não ganhássemos aqui não adiantava nada ao próximo. Então, faltam 3, mas vamos continuar. O próximo jogo é o mais importante, é em casa com o Botafogo. Sim, é um grande jogo contra uma grande equipa. Nós hoje conseguimos a mesma classificação, a mesma pontuação do ano passado, não vai chegar. Vamos ter que nos continuar a superar e, mais uma vez, como tu disseste bem, e acho que isso é de conhecimento público, a brilhante época que está a fazer o Botafogo, a qualidade dos seus jogadores, uma boa parte deles são internacionais, e respeito máximo pelo Botafogo e certo, terça-feira, não é? É mais uma batalha, porque faltam 3, não falta só uma, faltam 3. E no futebol tudo pode acontecer. Mas, vamos lá. Esse próximo jogo contra o Botafogo, ele é mais importante do que os outros, porque trata-se de um confronto direto. Todos os jogos valem 3 pontos? Sim. Mas se você tropeça e o seu adversário tropeça, tá tudo certo. Só que no confronto direto, se você perde, o seu adversário automaticamente ganhou. Então, não pode perder. A gente joga pelo empate. Nós estamos na frente. E aí a gente teria a obrigação de vencer os 2 jogos finais contra Cruzeiro fora e Fluminense em casa. Ganhando do Botafogo, a gente abre 3 pontos e ainda tem a vantagem do desempate. Ou seja, bastaria uma vitória nos 2 jogos finais para bater campeão, não importa o resto. Quer dizer, ainda tem a questão do Fortaleza, né? Mas teria que ver como o Fortaleza se sairia. Mas percebem a importância desse jogo contra o Botafogo? É claro que ele faz esse discurso
já pensando em não jogar tanto peso em cima do elenco. Mas ele sabe que esse jogo é o mais importante que todos, né? E isso também pode ser deduzido pela forma com que ele trabalhou a forma de jogo ontem. O Palmeiras construiu a vantagem aos 19 minutos do primeiro tempo e sentou em cima. E foi sentindo a temperatura. Viu que o CAG não ameaçaria nosso gol. Claro que sempre tem um risco de uma jogada de bola parada, de um roubo do juiz, de uma falha bizarra, mas aí é o risco calculado. Não, eu vou correr esse risco porque esses caras não vão fazer gol na gente. E poupou. Então o time, até o final do primeiro tempo, jogou bola. Segundo tempo, só controlou as ameaças do CAG e o físico. Administrou o físico. Ele tirou o Veiga, ele tirou o Aníbal, sem cartão. Poupou, nitidamente poupou, porque tem jogo terça. O campo estava pesado, difícil. Né? Os jogadores saem com as pernas mais pesadas de um jogo como esse. Então ele recolheu e falou assim: o CAG não vai fazer o gol. E é claro que isso daí é assumir um risco. Ele assume um risco ao fazer isso, a fazer essa escolha. Então tem gente que fala que ele foi covarde. Para mim foi o contrário. Ele teve coragem de assumir esse risco de sofrer um gol. Confiante no sistema de jogo, confiante nos jogadores. Ó, esses caras vão fazer todas as funções que a gente treinou, nós não vamos levar gol do CAG. Resultado, o Everton não foi ameaçado nenhuma vez. O Everton teve que trabalhar 2 vezes ontem no jogo, as 2 em chutes de longe, com bolas fracas e que vieram no peito dele. Então, eu acho que o plano dele deu certo. Humberto Castro, aqui da PUC TV Rádio Difusora. Sempre bem-vindo aqui em Goiânia, Abel. Obrigado. O time no segundo tempo, até porque choveu demais à tarde, o campo estava muito pesado, ele deu uma poupada para o jogo de terça. Em algum momento você sentiu que a vitória corria risco, já que 1-0 é um placar perigoso? Senti, não posso. Acabamos de falar disso. Olha que curioso. Vamos ver o que ele fala. Posso dizer que não senti, porque o futebol é mágico, o futebol pode acontecer. Tentei pedir, qual é aqui o da chuva, o padroeiro da chuva aqui, o São Pedro. O São Pedro estava no hotel, começou a chover dentro do meu quarto, e de repente aqui buscar umas toalhas, tinha lá para chover, comecei a olhar, comecei a rezar para que o campo se portasse minimamente bem, e acabámos por ter sorte, mas um campo pesado, duro. Os meus jogadores tiveram que, ao contrário do que estás a dizer, a opinião é diferente. O GPS diz que eles tiveram que correr muito, tiveram que tirar muito dentro deles. Já tinha sido um jogo extremamente difícil no Bahia, campo difícil, calor, a desidratação da equipa é absurda. Depois de ter discernimento para jogar, foi um jogo duro, difícil, com uma equipa que não tinha nada a perder, vamos ser sinceros, mas que se bateu bem, mas nós sabíamos. Agora isto não há como. O importante é ganhar. O importante agora, ninguém se vai lembrar que somos o melhor ataque, se somos a melhor. Ninguém se vai lembrar. O que se vai lembrar é das vitórias. E hoje era preciso sair do corpo em função não só do nosso adversário, mas sobretudo do maior adversário, que na minha opinião hoje foi o gramado, pelo peso, e foi para as 2 equipas, mas pelo peso que isso causou na nossa equipa. E agora gosto muito de vir aqui, os nossos torcedores apoiam-nos sempre, receberam-nos de forma muito carinhosa e calorosa no hotel, aqui também. No final fui-lhes agradecer, porque precisamos estar todos juntos nesta fase onde é preciso acreditar muito, e vocês sabem que eu acho que o maior talento da nossa equipa é o trabalho coletivo, o maior talento da nossa equipa é o esforço, o trabalho duro, a resiliência, e faltam 3 jogos, um de cada vez. O mais importante é o próximo, é contra uma brilhante equipa que é o Botafogo, e vamos nos preparar para isso. Abel. Praticamente confirmou a nossa tese, né, de que poupou, de que fez o gol e sentou em cima, que sentiu medo ou sentiu o perigo de sofrer o empate, e aí falou bola parada, gol contra, aquelas coisas.
Exatamente o que a gente estava falando, né? Então, ele correu o risco. Mas tem que correr o risco por quê? Porque se dá 100%, se mata para fazer 2-0 e ficar mais tranquilo, pode pagar o preço na partida de terça, que é mais importante. Por tudo que a gente já falou no início desse react. Então, acho que fez a estratégia correta o Abel. No calor do jogo, a gente não percebe isso. Eu mesmo fiquei meio revoltado ontem durante o jogo. Falei, mata o jogo, mata o jogo. Mas a gente não está pensando estrategicamente no médio prazo. A gente só está pensando no agora, quando a gente está vendo o jogo. E é normal isso. Então, por isso que o Abel é técnico e a gente é torcedor. Né? Colete, a ESPN. Eu vi várias vezes você pedindo para os jogadores, até no final, pedindo para segurar a bola, porque a bola saía e voltava de novo para o Atlético Goianiense, né? Que é o lanterna, já está rebaixado matematicamente, e deu muito trabalho, né? Pressionou, foi para cima. Enfim, você acha que dá para melhorar nisso? É um ponto que você vai corrigir? E você falou que era uma vitória da transpiração na última. Essa também foi transpiração? Eu acho isso muito interessante que vocês falam. Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso, porque ninguém sabe. Né? Ninguém mais que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar. E ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez? Vocês estavam todos à vontade, era como se fosse ir com um amigo a um restaurante. É diferente, são jogos diferentes, são jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, estamos há 3 anos seguidos ou 4, sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é, mas ninguém fala nela porque ninguém sabe. E às vezes quando olham para os jogadores acham que nós somos máquinas, que os jogadores são máquinas. O que eu queria, o que eu pedi aos jogadores, era para chegar aqui, pôr a bola no chão, não deixar o Goianiense sair de lá e fazer 3 ou 4 golos. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Só que os meus jogadores têm emoções. Têm emoções, têm o adversário, só que vocês nunca metem isso na equação. E ninguém joga, eu não conheço nenhuma equipa, nem o City, consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. E quando no desempenho não está lá, não interessa por que razão for, os 3 pontos têm que aparecer. Isso é que faz as equipas umas melhores que outras, é resiliência. Porque às vezes eu chego a pensar que as equipas são todas perfeitas. Não há nenhuma equipa perfeita no mundo, não há nenhum treinador perfeito no mundo, e os meus jogadores são homens, têm emoções. E é muito difícil lidar com elas. Sobretudo quando nós pegamos nas expectativas e metemos há 3 anos que o Palmeiras é o da frente, é o alvo a bater. E continuamos, como disse, fomos eliminados pelo vencedor da Copa. Fomos eliminados pelo vencedor da Copa, fomos eliminados pelo finalista da Libertadores e agora estamos na disputa, palmo a palmo, com um grande adversário. Logicamente que o fator psicológico é determinante neste momento. Vocês preferem falar, pois, mas o outro falhou o passe e o Palmeiras defendeu muito, ou atacou e transitou mais. Eu disse o que é que eu digo o que é que disse aos meus jogadores. É para encostar o Goianiense lá atrás, fazer 3 ou 4 golos na primeira parte, para nós. Não foi isso que aconteceu. Foi preciso sofrer, foi preciso defender, foi preciso correr para trás, foi preciso transitar. É assim que funciona, porque os jogadores não são máquinas. Não é? Os jogadores não são máquinas, são homens como todos nós, têm seguranças, têm medos, têm confiança, têm alegria e cada jogador é um mundo, a cabeça dele é um mundo. Cada jogador é um mundo. E nós, dentro, temos que falar com eles, montar a nossa estratégia para... O mais importante, não há como, o mais importante é ganhar. Quando não se joga bem, ganha-se. É assim que fazem, não é o Palmeiras, é assim que fazem as melhores equipas do mundo. Há momentos que não se joga bem, ganha-se. Joga-se bem, faz 4, 5 golos, ganha-se. E quando não dá para ganhar, é porque o adversário... também é bom e o lado mental conta muito em momentos decisivos. Isso não há, só quem não percebe de futebol é que não pensa nesse aspecto. Pergunta do, acho que foi Nicolete, né? Foi sobre
a parte final, em que o Palmeiras começou a devolver a bola demais para o Atlético Goianiense e dava aquela sensação, ou aumentava aquela tensão, né? Puta, vamos sofrer o gol, vamos sofrer o empate. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Só falta a gente tomar o empate, e não tomamos. Mas, de fato, o Palmeiras não valorizou a posse de bola na parte final do jogo e deu essa sensação. E quem prestou atenção depois do apito final, viu que o Abel catou aqui o Flaco Lopes e estava meio que dando uma repreendida nele, que foi num lance em que ele devolveu a bola claramente para o time do Atlético, quando ele podia ter segurado, quando ele podia ter colocado no peito, no chão, tocado a bola, e ele simplesmente rebateu. É claro que ele pode e deve chamar a atenção dos jogadores quando eles cometem esse tipo de erro. Mas aí, ao ser confrontado pelos jornalistas sobre o assunto, ele inverte, ele protege os jogadores. Não, peraí, eles erraram, mas eles não são máquinas, eles são humanos. E eu cheguei e eu pedi para eles fazerem 3, 4 gols e matarem o jogo no primeiro tempo, se puderem, não conseguiram. E é verdade, porque o Palmeiras fez 1-0 aos 19 e continuou tentando, né? Teve aquela bola do Rony na trave, teve aquele chute do Marcos Rocha, que foi perigoso, teve aquela defesa do Ronaldo na parte final do primeiro tempo. Então o Palmeiras tentou matar o jogo no primeiro tempo. A bola não entrou. O segundo gol não entrou. Beleza. Aí o segundo tempo foi aquela, né? Me lanço à frente para matar o jogo e me mato fisicamente ou seguro? Aí o Palmeiras preferiu segurar. Sentou em cima do 1-0 e fez força e segurou. Mas aí para isso precisava o quê? Valorizar um pouco mais a posse de bola. E o Palmeiras começou a devolver a bola para o Atlético e isso foi isso que gerou todo o nervosismo que a gente passou durante o segundo tempo, principalmente no jogo de ontem, mas que no final o Abel concluiu de forma correta. O que importa é ganhar, não importa se foi jogando bonito, se foi jogando feio, se foi de 5-0, se foi de 0,5-0. 3 pontos, segue o líder. Abel Ferreira, Luan Alves, Rádio Universitária Doutores da Bola. Nos últimos anos, o Palmeiras apresentou um trabalho muito sólido na base. Hoje a gente viu jogadores como o Vitor Reis fazendo uma grande partida. No segundo tempo, a gente tem o Fabinho, o Vanderlan entrando para suprir a ausência de outros jogadores. Qual a importância da manutenção desse trabalho de base para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo da temporada, e também já pensando no Super Mundial de 2025, que o Palmeiras vai à disputa? Esse é um trabalho que nós fizemos, nós, Comissão Técnica, desde que chegámos aqui, abrir espaço para os jogadores da equipa B treinarem connosco. Estás a falar dos jogadores, o Vanderlan começou a treinar comigo desde que eu cheguei, o Fabinho começou a treinar comigo desde que eu cheguei. Por exemplo, o Naves tinha o Michel, que está connosco à frente, mas em função de uma lesão que o Michel teve, passou o Naves à frente do Michel. Falaste bem no Vítor, mas é preciso o treinador apostar, não é? O Kusebi quis sair, o Breno quis sair. São jogadores que eu não gosto de prender os jogadores quando eles não querem ficar, eu entendo. Há jogadores que não se sentem bem quando não são tão bem utilizados, e isso não há nada como falarmos com os jogadores e encontrarmos as melhores soluções, mas nós, quando acreditamos nos jogadores, eu disse-vos, quando saiu o Kusebi que íamos apostar no Naves, saiu o Luan e nós apostamos no Vítor. Há riscos que se correm, eu sei disso. Uma coisa é nós irmos contratar um jogador pronto ou apostar nos jogadores que nós temos. O treinador da equipa acho que já mostrou mais que uma vez a sua ousadia e o risco que ele corre, mas eu também gosto disso, e também já falei várias vezes, quando vocês comparam com as 4, 5 ou 6 equipas que estão na frente, é verdade o que tu disseste, nós somos a equipa que mais arrisca na formação, sendo que exigem-me que ganhe títulos, não é que forme jogadores. Pois é. E vem sendo suficiente. Então, o Abel e a comissão analisam os possíveis substitutos. Então, ele mencionou aqui 2 casos bem específicos, né? Kusevich e Breno Lopes. Vamos ter que substituir esses caras. E aí, vamos ao mercado ou tem gente aqui na base para substituir? Não, tem gente na base para substituir. Então, aposta. Às vezes,
a aposta dá certo, às vezes a aposta dá errado. E ele fala, tem que correr risco. Por quê? Porque futebol não é ciência exata e tem que correr risco mesmo. E nas últimas 4 temporadas, o risco tem sido recompensado. A aposta se paga e com lucro. Então, o Palmeiras vem conquistando títulos importantes todos os anos, ou é Libertadores ou é brasileiro. Pô, que time que não queria estar nessa situação, né? Todos os anos, até agora, desde 2020. 20 Libertadores, 21 Libertadores, 22 brasileiro, 23 brasileiro e 24, estamos aí na pista. Então, uma hora vai dar errado. E aí alguém fala, tá tudo errado. Mas é verdade que nós temos que olhar também para os concorrentes. A gente não joga sozinho. E o próprio Abel vive falando isso. Então, este ano especificamente, a gente nota nos concorrentes uma disposição financeira maior. Os caras estão tirando grana, estão correndo atrás de grana e estão reinvestindo. Estão virando SAF, estão captando dinheiro no mercado e estão reinvestindo no time. Então, o Internacional montou um belo time. O Cruzeiro está nesse processo. Já chegou em final de Sul-Americana. Ok, é a segunda divisão da Libertadores, mas é uma competição internacional e hoje todo mundo estava assistindo o jogo do Cruzeiro. O Flamengo está nessa pegada já há alguns anos. O Atlético Mineiro e cada vez mais fortes os times. E o Palmeiras está cada vez mais em cima do laço. Foi eliminado de 2 mata-matas muito pertinho um do outro este ano, também por conta disso. Então, talvez seja o momento de rever essa estratégia. Apostar na base? Sim, mas acho que o mix base jogadores prontos e promessas pode ser rebalanceado, acho. Mas de onde tira dinheiro para isso? Isso é problema da diretoria. A diretoria que segurou o patrocínio congelado por sei lá quantos anos. Se tivesse se mexido, teria tido recursos para investir mais. Então, também é uma questão de diretriz da gestão. Então, cabe também ao treinador, à comissão técnica, falar, olha, precisamos de mais investimento. Estamos no limite. Se continuar assim ano que vem, talvez não seja suficiente para competir. Principalmente porque ano que vem a gente vai jogar uma competiçãozinha mais ou menos, né? Uma competiçãozinha mais ou menos importante, né? Um tal de mundial, super mundial, ano que vem. Então, acho que vai ter que fazer um esforcinho aí. Esse é o problema do presidente que, aliás, será eleito hoje. Pode ser a Leila Pereira, deve ser a Leila Pereira, mas o Savério Orlandi está competindo, está pleiteando uma chance. As urnas dirão, não sabemos nem se podemos confiar nas urnas, mas vamos deixar as conspirações para outra turma, né? Muito bem, assim a gente termina mais esse React. Não foi tão longo, mas foi também esclarecedor. Explica muito de por que a gente passou tanto nervoso ontem, mesmo sem o Everton fazer nenhuma defesa, né? E assim a gente comemora a liderança do Brasileirão e entramos na regressiva. Ganhar do Botafogo. Empatar serve, mas ganhar do Botafogo é para... Aí sim, aí é para... né? Aí a gente vai só... como diz o pessoal da Fórmula 1, né? Depois é só trazer os meninos para casa, que está tudo certo. Então vamos ganhar do Botafogo. Vamos lotar o Allianz Parque. Vamos apoiar terça-feira à noite no Allianz Parque. Pelo amor de Deus, Enzos, guardem as cornetinhas nas gavetinhas, nos armários, embaixo da cama, dentro do teddy bear, onde vocês quiserem. Não encham mais o saco até a gente conquistar esse título. Depois vocês enchem, tá bom? Vamos em frente. Boa semana a todos. Ótima macarronada para quem ainda não almoçou nesse domingo. Um grande abraço e saudações alviverdes.